escrevi um texto que vou ler a seguir, mas essa semana recebi pela internet um discurso de Ronald Reagan, que, para quem não sabe, foi um presidente dos Estados Unidos dos anos 70, se não me falha, e com um discurso, é pequenininho, vou ler para vocês, muito pertinente no momento aqui do que eu quero falar. O discurso é assim: nós, o povo. Nossa revolução foi a primeira na história da humanidade que realmente mudou o rumo do governo, e com 3 pequenas palavras: nós, o povo. Somos nós, o povo, que dizemos ao governo o que fazer e não o contrário. Nós, o povo, somos o motorista e o governo é o carro. E somos nós que decidimos para onde ele deve ir, por qual rota e em que velocidade. Quase todas as constituições do mundo são documentos nos quais diz aos seus cidadãos quais são seus privilégios. Nossa Constituição é um documento pelo qual nós, o povo, dizemos ao governo o que é permitido fazer. Nós, o povo, somos livres. Este princípio tem sido o fundamento de tudo o que procurei fazer nos últimos 8 anos. Mas lá nos anos 60, quando comecei, parecia que deveríamos inverter a ordem das coisas. Que através de mais e mais regras e regulamentações e, preste atenção, tributação predatória, vou repetir, tributação predatória, o governo confiscava mais do nosso dinheiro, mais de nossas opções e mais de nossa liberdade. Entrei na política em parte para poder levantar a minha mão e dizer: pare. Era um político cidadão, eu era um político cidadão, eu falo Ronald Reagan, óbvio, e parecia correto para um cidadão fazer. Acho que conseguimos parar muito do que precisava ser dito, ser detido. Espero ter, uma vez mais, recordado às pessoas que o homem não é livre, a não ser que o governo seja limitado. Há uma relação de causa e efeito aqui, tão clara e previsível quanto as leis da física. À medida que o governo aumenta, a liberdade diminui. Senhoras e senhores, eu só concordo com o Ronald Reagan. Vou deixar aqui a mesa, se os senhores quiserem tirar uma cópia, se quiserem anexar, está aqui à disposição. Agora vamos ao meu texto. Para os que não me conhecem, sou José Inácio, proprietário da pousada Bahia Boa, na Saquarema. Sou investidor em Maraú há 26 anos. Desde 91, gero empregos no município, tanto construindo quanto operando pousada e restaurante, o que obviamente ajuda a desenvolver o município e a economia tanto local quanto no entorno. Lamentavelmente, muita gente, junto com a maioria dos governantes, vê em mim e em outros investidores como capitalistas que só querem oferir lucro, não enxergando o óbvio, que riqueza gera riqueza e elimina a pobreza. Mas, quanto mais ignorante o povo, melhor para se manipular politicamente e conseguir voto. Tenho muito carinho por essa cidade, onde escolhi viver como meu principal domicílio faz 10 anos. Faz tempo que venho lutando pela melhoria da península. Os que me conhecem sabem disso. Não faço por desejos pessoais ou interesses políticos, e que fique isso bem claro, mas sim por entender que deve ser obrigação de qualquer cidadão de bem preocupar-se e tentar melhorar o local no qual vive, assim como a qualidade de vida das pessoas. Infelizmente, o que tenho presenciado só me entristece e desanima. Às vezes, chego a pensar que há um complô contra Maraú. Confesso que tenho pensado em ir embora, mas minha consciência grita. Desculpe se eu estou gritando aqui, que eu me empolgo. Pode ir, vou falar mais baixo. Minha consciência grita e não me deixa ser omisso. Principalmente quando me lembro de uma frase de Mahatma Gandhi, que diz: o futuro dependerá daquilo que fizermos no presente.
Simples assim. Se agirmos bem, colheremos bons frutos, principalmente nossos filhos, netos, etc. Se agirmos mal, não haverá colheita. Quero enaltecer uma palavra que deveria ser denominador comum em tudo na nossa vida. É tão importante que, na teoria, é a base da nossa Constituição Federal, do Código Civil, Criminal, Tributário, etc. Essa palavra chama-se bom senso. Tão magnífica, tão versátil, tão variável segundo cada um, pouco praticada e muitas vezes esquecida. Assim que fizeram a ponte em Itacaré, o que facilitou muito o acesso à península, o complô contra Maraú já se apresentou. Não há nenhuma placa indicativa no trevo para Maraú. E ninguém toma nenhuma providência. Lá se vão 6 ou 7 anos. Toda vez que descrevo o roteiro para um hóspede meu, tenho que me desculpar dizendo que esqueceram de mencionar Maraú. E digo, siga para Camamu. Mas quando viram uma plaquinha dizendo Maraú, entre. Mas para Taboquinhas, que deve ser um lugar super espetacular, tem umas 15 placas. Deputados e governadores e prefeitos na época de campanha prometeram asfalto. Isso há 25 anos. E nada. Em Itacaré, vendem um passeio Land Rover como Aventura Península de Maraú. Acabam com a estrada, não trazem nenhum benefício para o município e o turista sai com a sensação de que veio para o inferno. Até porque a velocidade que eles desenvolvem é absurda, sacudindo até a alma em veículos mal cuidados, sem ar-condicionado. Quem vai querer voltar? Prefeitos autorizam invasões em beira de mangue, em áreas designadas à praça pública, e nenhuma punição acontece. O lixão à beira do mangue continua sintosamente poluindo o mangue com seu chorume, além da poluição visual. A APEMA vem tentando ajudar, mas a burocracia e o pouco caso dos governantes impede o crime que se comete há anos no local. É uma vergonha. Copiando Boris Casoy. Se eu for relatar todos os absurdos que vem testemunhando no município, ficaria até amanhã aqui. Vou me ater ao principal motivo. Comecei um movimento de nome Imposto Justo. O próprio nome por si já explica. Com o objetivo de consertar o absurdo aumento de impostos que a Prefeitura começou a praticar no município. Primeiramente, quero acusar que não há nenhuma regra. A cobrança se dá desde a diminuição de impostos, em poucos casos, a aumento de 5.000% em outros. Meu alvará de funcionamento da minha empresa, por exemplo, subiu 700%. Foi de 300 para 1.800, em números redondos. Com arbitrariedade aviltante. Quando se respeita quem investe e gera emprego, procura-se através da conversa, com o bom senso e consenso, chegar a um valor que seja palatável, ou seja, bom para ambas as partes. Mas isto não existe na conduta da Prefeitura. Tanto que em novembro, convidamos o secretário de tributos para uma reunião conosco e recebemos um sonoro não, como resposta, acrescido que estão cumprindo a lei. Isto mostra o descaso de quem administra o município. Acrescento que na minha cidade, de onde nasci, Petrópolis, no Rio de Janeiro, paga-se alvará de localização e funcionamento somente uma vez, evidentemente, quando se estabelece. Aqui, todos os anos. Traduzindo, se você se estabeleceu, prepare-se. Vamos te enfiar a faca todos os anos, além das outras facadas. Nosso grupo representa muita gente, eu diria, até todos que se sentem roubados pela Prefeitura. A palavra é forte, sim, roubados. E isso já começa na escala federal, com uma carga tributária perto dos 40%. O cidadão brasileiro tem que trabalhar 5 meses para pagar impostos. E, pelo que parece, virou salvo-conduto para o município nos achacar também. Vivemos sob instituições democráticas e os impostos têm de ser pagos, sim. Ninguém quer não pagar imposto. Todos querem. Aliás, todos devem. Têm o dever disso. Ninguém se nega a isso. Até porque as democracias funcionam assim. Mas
mas tudo tem limite. Não esqueçamos da contrapartida, ou seja, o imposto pago tem de voltar em serviços para a comunidade. E aí, me desculpem, em Maraú, me dá vontade de rir para não chorar. É preciso mudar a mentalidade. Quem investe tem de ser estimulado, incentivado e não extorquido. O município teve várias sortes. A primeira, ter sido agraciado pelo Ministério do Turismo como um dos 65 destinos turísticos mais importantes do país. Ninguém enxergou o quanto poderíamos ter evoluído com isso. Continuamos estáticos e breve vamos perder o título para outro destino que mostre mais interesse. Em segundo, no que concerne ao Espaço 21, não vejo ninguém fazer nada. Um grupo quer investir 500 milhões de reais aqui e ninguém se mexe. A prefeitura, os senhores vereadores, na minha opinião, deveriam formar uma comissão para ficar à disposição desse grupo e ajudar em tudo que for preciso para que aconteça logo o investimento. Gente, é muito dinheiro e só trará benefícios ao município. Podemos nos tornar um município rico em tributos, emprego, distribuição de renda, saúde, educação, segurança, etc. Óbvio que está implícito o cumprimento das leis, inclusive as ambientais, mas pelo descaso que vejo e falta de iniciativa da prefeitura, vamos perder esse investimento. Precisamos agir. Pior cego é aquele que não quer ver. Esta casa, me desculpem o termo pertinente, na calada da noite, no dia 31 de dezembro de 2013, aprovou a Lei 076/2013, com um aumento de impostos extorsivo, abusivo, passando por cima da UPFPM e extinguindo-a. Não podemos esquecer que esta foi instituída para corrigir os impostos municipais através da correção monetária oficial, o que me parece muito justo. A gestão anterior do prefeito Pito também aprovou aumento absurdo de IPTU. Na época, nós empresários fomos convidados a discutir as outras tarifas. Com muita desorganização do executivo, nada ficou decidido e ficamos surpreendidos com esse aumento de IPTU. Foram arbitrados valores sem nenhum nexo ao respeito, ou negociação, ou audiência pública, ou um seminário com os cidadãos contribuintes. O céu é o limite na invenção dos valores. Querem que o povo engula, mas nós não o faremos. Os vereadores, pode ser que tenham sido enganados ou manipulados, até porque não podemos nos esquecer de que nossos representantes são eleitos para protegerem os cidadãos e não enfiar-lhes a faca. Evidente que a máquina do município tem de funcionar com a lógica de melhor servir os cidadãos. Essa frase aqui agora eu sublinhei. Ninguém elege ninguém para sofrer punição pelos eleitos. Senhores vereadores, nunca se esqueçam, os senhores foram eleitos para fazerem o melhor pelo município e pelos munícipes, ou seja, pelos cidadãos, e não ficarem subservientes ao executivo, caso este queira pilhar os cidadãos. Que fique isto bem claro, os senhores foram eleitos para nos defender. Estou aqui explicando e me coloco à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Não sou de agir às escondidas, como tem feito a prefeitura. Vou me defender juntamente com todos os injustiçados nesse abusivo aumento de impostos. Contratamos advogado, está aqui presente, doutor Magela, e entraremos com ação popular na justiça, e já está pronta, aguardando somente esse meu pronunciamento. Deixo claro que antes tentamos inúmeras vezes o diálogo, mas o executivo se mostrou arrogante, desrespeitoso, sem a menor preocupação com os munícipes. O valor do IPTU não pode inviabilizar ou desestimular o direito de propriedade. O valor tem de ser bom para o município e bom para o contribuinte. O que estão fazendo
desestimula qualquer um a investir aqui. Os empresários e investidores têm de ser estimulados e não o inverso. Trazem recursos, absorvem mão de obra, pagam impostos diretos e indiretos. Vocês sabem quem responde pelo PIB do país? São os empresários. Isso mesmo, são eles os contribuintes. Vamos à justiça. Acreditamos nela. E iremos à mídia também. Em todos os segmentos. Todos precisam saber o que está acontecendo aqui. Muitos não sabem e muitos até temem qualquer represália. Eu não. Não temo ninguém e vou me defender e a todos os injustiçados. Rui Barbosa já dizia: quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Está terminando. O município, assim como o Estado da Bahia e a Federação, gasta mal. Todos sabem disso. É preciso mudar essa mentalidade do voto pelo favor político. É preciso contratar gente competente e não apadrinhados políticos, que na maioria das vezes são incompetentes. Este município se viabiliza com 50% dos funcionários que aí estão. O município gasta mal e quer arrecadar mais para continuar a gastar mal. Com a política do voto de cabresto, isso tem que mudar. O município precisa de gestão. Se esta casa quiser o diálogo conosco, estamos à disposição. Se esta casa quiser cancelar o aumento abusivo aprovado, ou seja, retroagir a lei absurda 076/2013 e quiser a nossa opinião para chegarmos ao bom senso, contem conosco. Mas se esta casa cruzar os braços quanto a este absurdo, não mediremos esforços na justiça. E cada passo será informado à mídia. Cabe aos senhores decidirem se querem o ônus ou o bônus político de seus atos. Pensem, reflitam, principalmente para que os senhores foram eleitos. Viajo amanhã para um compromisso. Se os senhores tiverem alguma dúvida ou interesse em reverter essa situação, procure o Dr. Magela, ele está estabelecido ao lado dos Correios. Estarei de volta no dia 5 de março, em torno disso, e estarei à disposição. Daremos entrada na ação, na justiça, obviamente, se os senhores permanecerem omissos. Obrigado pela atenção. Tenham um bom dia.